Yahushua estava instruindo os seus seguidores que eles seriam atribulados e perseguidos e odiados de todas as nações, e eles deveriam permanecer firmes. Mas antes desta grande tribulação vir sobre a vida deles, Yahushua ensinava os seus seguidores a crer no poder da palavra. E ele dizia: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Os discípulos de Yahushua eram identificados pela palavra da fé, pela palavra da salvação. Eram homens que foram revestidos do poder do alto. Eles não temiam a morte. Eles não temiam as imposições de homens religiosos. E eles estavam dispostos a morrer pelo nome de Yahushua. Eles não tinham por preciosas suas vidas, mas eles estavam dispostos até morrer pelo santo nome do Salvador Yahushua o Mashiach, amados. Então abri os vossos corações. Yahushua, ele foi perseguido quando viveu aqui na terra. E ele foi perseguido pelos homens religiosos. Ele foi ameaçado de morte pelos homens religiosos, porque a mensagem que Yahushua trouxe para a salvação das suas ovelhas, elas se tornavam como um comichão nos ouvidos dos homens religiosos. É semelhante a esta palavra. Há muitos homens que não suportam ouvir estas palavras que estão te edificando na fé, porque são homens revestidos de espírito religioso. Exteriormente eles se apresentam belos e formosos por fora, demonstrando uma santidade exterior, demonstrando que são pessoas representantes do povo aqui na terra. Mas a santidade desta palavra não penetra no coração deles. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Eles têm olhos para ver, mas não podem enxergar. Eles têm ouvidos para ouvir, mas eles não podem perceber e ouvir estas palavras de vida eterna que entra dentro do coração do pecador, que faz do pecador uma pessoa muito mais do que vencedora. Yahushua dizia aos seus seguidores que eles seriam entregues para serem atormentados, que eles seriam mortos, que eles seriam entregues aos sinédrios. O sinédrio era o supremo tribunal dos antigos Yahudim, que era representado pelos sacerdotes, que era representado pelos sumos sacerdotes. Eram homens religiosos que estavam mais dispostos a condenar e matar do que ter misericórdia daqueles que anunciavam as mensagens do reino dos céus. E aqui nós vemos que os apóstolos, eles foram instruídos e eles tinham uma missão. Eles tinham que permanecer fiéis e firmes como bons soldados de Yahushua. Eles estavam sendo instruídos a entrar no meio de lobos para resgatar as ovelhas do reino de Yahushua. Yahushua, ele disse aos seus seguidores: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Esses seguidores de Yahushua seriam provados, seriam levados aos sinédrios, seriam levados às autoridades religiosas e políticas, de maneira que eles seriam sentenciados à morte, seriam maltratados, seriam torturados, seriam infelizmente castigados por causa do nome de Yahushua.
Yahushua deixava bem claro que no momento em que eles estivessem perante estas autoridades religiosas e políticas, eles não deveriam estar premeditando no que haveriam de falar, porque naquele mesmo momento em que eles estivessem ali perante as autoridades, eles estariam falando pelo Espírito da verdade, não temendo aos homens, não temendo as autoridades, porque eles mais temiam a Yahu do que aos homens e às autoridades. Semelhantemente, amados irmãos, nós temos que abrir os nossos corações para compreender quão fiel e verdadeira é esta palavra para a salvação de nossas almas. Nós estamos rodeados de muitas pessoas que não aceitam nós anunciar no nome de Yahushua. Yahushua é o nome hebraico do Salvador, da qual foi revelado por intermédio do anjo a Miriam e a Yosef. E eles deveriam colocar o nome do menino segundo a revelação do anjo, pois diz a palavra que toda a família nos céus e na terra toma este nome. É um nome familiar, é o nome do pai de família, é um nome que toda a família nos céus, esse é o nome familiar. E eles deveriam estar anunciando este nome para curar os enfermos, para libertar aqueles que estavam endemoniados, para operar sinais, prodígios e maravilhas. E eles não deveriam temer, porque eles foram instruídos a entrar neste campo de batalha como bons soldados de Yahushua. E eles deveriam estar revestidos de toda a armadura de Yahushua, para que no momento em que eles fossem entregues na mão dos malfeitores, eles pudessem estar ali dando testemunho da verdade para a salvação destas almas. Não é fácil, irmãos, nós anunciar a palavra da fé para resgatar as ovelhas perdidas do reino de Yahushua. Para nós resgatar uma alma das garras de homens religiosos, é necessário a gente perseverar incessantemente anunciando a palavra da verdade, para que por meio da palavra da verdade as ovelhas de Yahushua elas possam se despertar, porque elas irão conhecer a voz do amo Yahushua. Yahushua ele disse na sua palavra: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E nós cremos, irmãos, que aquele que é da verdade, ele ouve as palavras do amo Yahushua chamando o povo ao arrependimento. Então abra o teu coração, minha irmã, meu irmão. Nós estamos cercados de pessoas que são movidas por sentimentos de espírito religioso. Espírito religioso esse que não aceita o nome que está santificado nos céus e na terra, que é o nome de Yahushua. O nome de Yahushua é o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Yahushua o Mashiach é o Salvador, é o soberano e único dominador nosso. Naquele dia, se você não se render a Yahushua agora, naquele dia cada um dará conta de si mesmo perante a face dele. Então se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Reconheça o nome do teu amo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque o nome de Yahushua é o nome familiar. Toda a família nos céus e na terra toma este nome. Diz a palavra que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito filho de Yahu. Yahushua disse: eu vim em nome de meu Pai. O nome do Pai é Yahu. Yahushua significa Yahu salva. Aí ele diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Os anti-Mashiach, que são os homens religiosos, não aceitando o nome de Yahushua, porque no nome de Yahushua os enfermos eram curados, no nome de Yahushua os endemoniados eram libertos, no nome de Yahushua os apóstolos estavam operando grandes sinais. E não é de se admirar que nesses últimos dias seremos perseguidos por causa do nome de Yahushua, irmãos. Então abra o teu coração. Quando nós anunciamos o nome de Yahushua, muitas pessoas movidas por espírito religioso, eles se levantam com grande ira e sentimento de vingança contra nós. Quantas e quantas vezes fomos surpreendidos por homens e mulheres que estão vestidos de uma capa religiosa, afirmando que são seguidores do Salvador, afirmando que são filhos de Yahu, mas eles negam a Yahu por meio de suas obras, porque eles não aceitam o nome de nascimento do Salvador. O nome de nascimento do Salvador não provém de Roma. O nome do nascimento do Salvador não provém da Grécia. O nome de nascimento do Salvador não provém de uma representação de uma imagem de escultura considerada e levantada por religiões ocultas e pagãs. Mas o nome do Mashiach é um nome que nos dias que ele viveu aqui na terra como filho do homem, era um nome perseguido, porque ele veio manifestar o nome de Yahu aos homens que do mundo Yahu lhe havia dado. Ele fez com que os seus seguidores conhecessem o nome de Yahu, e o nome de Yahu foi representado no nome do Mashiach. Yahu é o nome do Pai, Yahushua é o nome do Filho. E nós sabemos, irmãos, que pelo nome de Yahushua, os apóstolos eram perseguidos na cidade de Yerushalayim. Eles eram ameaçados de serem presos. Eles eram ameaçados de serem apedrejados. Mesmo eles curando os enfermos, mesmo eles não tendo como esconder tais sinais e prodígios que eram operados por meio da invocação do nome de Yahushua. O apóstolo Shaul, ele não invocou um nome que foi levantado pela religião, não. Os apóstolos, eles falavam em hebraico, e o nome que eles pronunciaram é um nome em hebraico. O nome hebraico de Yahushua está santificado porque contém o nome do Pai. O nome hebraico de Yahushua está santificado porque é um nome familiar. Toda a família nos céus e na terra toma este nome. Então Yahushua, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Yahushua, irmã? Você crê no nome de Yahushua, irmão? Ou você ainda vai permanecer cocheando entre dois pensamentos? Yahushua, ele disse na sua palavra: seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. Então, irmãos, só podemos ser justificados como testemunhas de Yahushua se nós estivermos vivendo de acordo com os mandamentos da sua palavra. Os discípulos foram avisados de que para seguir a Yahushua, eles tinham que viver uma vida de abnegação. Eles tinham que crucificar a sua natureza humana para viver em espírito pela sua natureza divina. Eram homens que dia após dia estavam renunciando tudo quanto eles tinham.
de bagagem pecaminosa do mundo. De maneira que o apóstolo Shaul, ele dá testemunho dizendo em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Yahushua, e vivo, não mais eu, mas Yahushua vive em mim. Aqueles que seguem a Yahushua, eles estão crucificados para as paixões do mundo, para as concupiscências do mundo, de maneira que o mundo está crucificado para os seguidores de Yahushua, e os seguidores de Yahushua estão crucificados para o mundo. É desta maneira que nós cremos, irmãos, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os seguidores de Yahushua a palavra da crucificação da nossa natureza humana é o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que nele crê. Abra o teu coração, minha irmã, abra o teu coração, meu irmão. Por causa do nome de Yahushua, nós seremos perseguidos e mortos. Por causa do nome de Yahushua, nós iremos ser vistos como inimigos pelo povo que se diz seguidores e filhos do Eterno. Yahushua, ele estava cercado de homens religiosos, e tais homens diziam que eram filhos de Yahu. Mas ali Yahushua disse: olha, se vós fosses filhos de Yahu, vós me amareis, e contudo vós quereis me matar. E nós sabemos, irmãos, que o eterno Criador, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele deixa bem claro na sua palavra, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode conhecer o nome de Yahushua se não tiver a revelação dada pelo Espírito da verdade, da qual é revelado dentro do teu coração. Sabe por que você não aceita este nome? Porque você não está disposto a entregar a tua vida pelo nome de Yahushua. Yahushua é o nome de origem hebraica do nosso Salvador. Ele se apresentou ao apóstolo Shaul, que estava perseguindo os seus seguidores ali, quando ele ia a caminho de Damasco. Ele estava ali com ordem dada pelos representantes da religião para prender e para maltratar, levando preso até a cidade de Yahushua todos os que invocam o nome de Yahushua. Abra os teus olhos, meus irmãos e irmãs. Esse nome que você professa não é um nome que você será odiado, não. Este nome é um nome criado pelo paganismo. Esse nome é um nome criado por Roma. Esse nome é um nome criado para te esconder o verdadeiro nome. Abra os teus olhos. No idioma hebraico não existe a letra J. Se não existe a letra J no idioma hebraico, no idioma aramaico, não existe no grego, não existe no latim. Logo você recebe um nome que não provém da verdade, porque o nome do Salvador é um nome de origem hebraica. E o nome é de suma importância para representar a pessoa. Yahushua significa Yahu salva. O nome de Yahu está no nome da cidade, que a religião ocultou dos homens dos dias de hoje. O nome, você pode ver lá no livro de Daniel, que chamamos de Daniel, no capítulo 9, verso 19. Você vai ver ali que o nome do Eterno está no nome do povo e no nome da cidade. Agora procura o nome do Eterno no nome da cidade que você vê lá em Israel, no nome do povo que você chama Israel. Israel é uma junção de 3 ídolos. Israel. Ele não é o nome do Criador. O nome do Criador não está no nome do Estado de Israel, não. O nome do Criador foi ocultado do verdadeiro nome daquele povo. Então abra os teus olhos. A religião está escondendo o nome do Salvador, está escondendo o nome do Criador.
para que você não seja salvo. Porque diz a palavra que todo aquele que invocar o nome de Yahu será salvo. E quando é que você invoca o nome de Yahu? Yahushua é o nome do Pai acrescido de salvação. Abra os teus olhos, irmãos. Yahushua, ele breve virá e não tardará. E ele virá trazendo sentença a todos os que não lhe obedecem. Você pode ver lá no livro de 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Ele virá desde os altos céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, trazendo vingança a todos os que não conhecem a Yahu e a todos quanto não obedecem o teu evangelho. Se você não crê no nome de Yahushua, como que você vai ser perdoado? Se você não crê no nome de Yahushua, como que você vai ser salvo? Porque em Atos 4:12 a palavra diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você não crê no nome de Yahushua, como que você vai ser perdoado? Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. É pelo nome de Yahushua que você recebe o perdão dos seus pecados. Então os apóstolos seriam odiados de todos por causa do nome de Yahushua. Porque os homens religiosos, além de ter perseguido a Yahushua, após Yahushua ser morto, após Yahushua ser levado aos céus, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E ali eles, cheios da virtude do Espírito da verdade, eles começaram a falar com toda a ousadia do Espírito da verdade, chamando os homens ao arrependimento, de maneira que eles diziam: arrependei-vos, e cada um de vós seja imergido, que quer dizer, seja batizado, em nome de Yahushua o Mashiach, para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, irmãos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença de Yahushua no teu coração. Porque ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, que quer dizer, entrarei em sua vida. Yahushua, ele tinha a vida do Espírito da verdade no teu interior. Exteriormente ele era carne, interiormente ele era o próprio Espírito da verdade, o Consolador em forma humana. Mas ele subiu aos céus e ele manifestou, sendo o Consolador, o Espírito da verdade, que estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando você vai resistir o Espírito da verdade, irmão? Até quando os dias estão passando, os momentos estão passando? Não endureça o teu coração, não desvie os ouvidos da verdade, porque há muitas pessoas que estão confessando, dizendo que conhecem a Yahu, mas negam a ele pelas suas obras. Porque aquele que diz que conhece a Yahu, o Pai, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz que está em Yahushua deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu. Yahushua disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Se você deixar Yahushua entrar dentro do teu coração através da tua obediência, porque diz a palavra em Atos 5:31, que Yahushua ele dá do seu Espírito a todos quanto lhe obedece. A paz obedecer este nome. Ai, irmão, o irmão está trazendo uma nova doutrina. Oh, irmãos, aquilo que está sendo restaurado nos dias de hoje, nós não podemos ficar de fora, porque estamos passando por um processo de restauração da verdade. E Yahushua ele deixou bem claro aos seus seguidores
que viria o tempo da restauração. O nome do Pai esteve em oculto, o nome do Filho esteve em oculto, e está em oculto para diversos milhões de pessoas. Abra o teu coração, minha irmã, meu irmão. Se Yahushua está vivendo em você, por que você não aceita a verdade? Porque há um só Espírito que opera tudo em todos. E esse é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, nos ensina todas as coisas e nos faz compreender de que maneira nos convém andar para agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. Abra o teu coração. Se você resistir o nome de Yahushua, naquele dia você vai procurar o teu nome escrito no livro da vida. E Yahushua vai te dizer naquele dia: nunca te conheci, não sei quem sois vós. O fundamento de Yahu permanece firme, tendo este selo, tendo esta marca, esta identificação. Todo aquele que profere o nome de Yahushua, aparte-se da iniquidade, aparta-se da desobediência, se afasta deste espírito religioso que está resistindo. Dentro do teu coração, o Eterno me coloca aqui no meu coração que você crê, mas você não confessa publicamente por causa da rejeição, por causa do desprezo. Se você aceitar este nome, os teus parentes e familiares vão te olhar com outros olhos. Aqueles que te cercam dentro da igreja, dizendo que te amam, vão passar a te odiar, vão passar a te desprezar. Eu passei a ser um homem desprezado, eu passei a ser um homem perseguido, eu passei a ser um homem criticado, eu passei a ser um homem odiado. Há muitas pessoas que não podem nem ver meu rosto, porque eu anuncio no nome de Yahushua. Há pessoas que me ofendem, há pessoas que me maltratam, há pessoas que falam coisas horríveis que nem é lícito eu falar para vocês, meus amados irmãos. Mas tudo isso eu suporto por amor a Yahushua. Guarda esta palavra. Temos que combater o bom combate, mesmo que somos perseguidos, mesmo que somos maltratados, mesmo que somos rejeitados. Yahushua, ele foi desprezado, e nós, quando nós não tínhamos a conversão, nós não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi castigado, ele levou o castigo que nos traz a paz. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E não é diferente. Aquele que segue a Yahushua, ele está ciente de que vai passar tribulações. Agora eu te pergunto, que perseguição que você passa pelo nome que você professa? Me fala, qual é a perseguição que você passa? O pagão está proferindo o nome que você profere. Infelizmente é um nome que representa uma imagem de escultura. Abre os teus olhos. O Eterno, ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependa, porque ele há de julgar a todos segundo as suas obras. Mas a todos quanto estão abrindo o coração para receber estas palavras, Yahushua, ele prometeu dizendo, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante dos anjos que estão nos céus. Se você não confessar o nome de Yahushua, eu quero ver se ele vai confessar o teu nome quando você partir desta terra. Todo joelho se dobrará ante a Yahushua. Toda língua confessará que Yahushua é o amo, o único e soberano Criador dos céus e da terra. Se você rejeitá-lo, ele por sua vez também te rejeitará. Se você resisti-lo naquele dia, ele vai te dizer: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
É pecado não crer no nome. É pecado não crer no nome. É mandamento do Eterno que nós venhamos a crer no nome do seu unigênito Filho. Tudo que nós fizer, quer seja por palavras ou por obras, nós temos que fazer no nome de Yahushua o Mashiach, conforme está Colossenses capítulo 3, verso 17. Atos capítulo de número 15, verso 14. A palavra diz que o eterno Criador Yahu, ele visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Toda a família nos céus, que é a família celestial, conhece esse nome. Agora fico pensando, quando você partir desta terra, chegar lá com este nome que nem no hebraico não existe. Você vai chegar com um nome falsificado. Você vai chegar com um nome criado pelos homens. Você não vai chegar com um nome que revela o nome verdadeiro do teu Salvador. Os animais pronunciam o nome do Criador. Observa um leão rugindo. Observa um gato, um cavalo. Observa. Eles pronunciam o som do nome do Criador. Agora, se você não crê, Yahushua disse: quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Guarda esta palavra. Muitos não aceitam este nome porque não querem ser perseguidos, não querem ser rejeitados, não querem ser desprezados, não querem ser inimigos do sistema religioso criado pelo maligno nesta terra.